Cá estamos nós, outra vez. Agora para falar sobre um tema que afeta a vida de todos nós, a ideologia. Ideologia é uma palavra muito utilizada no senso comum, sobretudo no discurso político. Porém, em geral, as pessoas não têm a mínima ideia da definição desse conceito. Por isso, resolvi tratar aqui desse tema e espero que vocês gostem. O conceito, que aqui será tratado resumidamente, já foi discutido por muitos autores. Portanto, a definição de ideologia é ampla, é complexa, é multifacetada. Por isso, ela está sujeita a inúmeros equívocos. É bom ter claro de início que existem inúmeras e diferentes acepções sobre ideologia. O uso do conceito vai depender de qual a acepção vamos empregar. Neste vídeo, vou apresentar o conceito de ideologia de modo introdutório e muito geral. Logo mais, eu continuarei aprofundando esse tema em outros vídeos, assim especificando melhor o conceito de ideologia na acepção de um ou de outro autor. Mas para você não perder os próximos vídeos, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, acione o sininho aí embaixo e receba a notificação dos vídeos que aqui nós vamos produzir, ok? Um outro detalhe é o seguinte: procure assistir o vídeo até o final para compreender bem a argumentação que nós estamos propondo aqui para vocês e o conteúdo dos vídeos que são oriundos de um trabalho intelectivo, de estudos, de reflexões e etc. Vamos começar pela etimologia da palavra ideologia. Ideo significa ideias, logia, estudo ou ciência. Portanto, ideologia significa estudo ou ciência das ideias. O termo ideologia aparece pela primeira vez no livro do filósofo francês Destutt de Tracy, no livro Le Monde d'Idéologie, Elementos de Ideologia, de 1795, portanto, século XVIII. Ele e seus seguidores pretendiam elaborar uma ciência da origem das ideias. Seria uma ciência crítica da religião e da metafísica. Posteriormente, é que Karl Marx e Engels se apropriaram desse termo em sentido político. O livro que eles se apropriaram desse termo, desenvolveram esse termo, está aqui, neste livro chamado Ideologia Alemã, que foi escrito entre 1845 e 1846. Tratarei desse tema proposto por Karl Marx e Engels num outro vídeo. A ideologia pode ser pensada em duas dimensões: dimensão positiva ou dimensão negativa. A dimensão positiva ou neutra refere-se a um conjunto de valores, ideias, ideais de uma pessoa ou de um grupo social que tornam a sociedade unida em torno de crenças comuns. Ela determina as maneiras das pessoas ou grupos ver o mundo, se orientar na sociedade. A ideologia que está na base do senso comum é uma forma de consciência, ainda que uma consciência espontânea da realidade social em que se vive. E na dimensão negativa, a crítica que mais nos interessa é quando um conjunto de ideias, representações e práticas mostram as coisas de maneira parcial, distorcendo e falsificando a realidade social, a fim de ocultar as relações de dominação de classe de uma sobre a outra. Assim, nega ou esconde sua própria origem, que, segundo Karl Marx, é exatamente a luta de classes.
A ideologia, nesses termos, convém às classes dominantes que mantêm a autoridade sobre outras classes, que nós vamos chamar aqui de classes dominadas. Marx afirma que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante que produz efeitos sobre a classe dos dominados, portanto, os explorados. Esse será, como já disse, tema de um outro vídeo, onde tratarei de ideologia proposta por Karl Marx e Engels. Bem, a ideologia ela é aceita no senso comum como natural. É aí que verificamos o fenômeno da alienação. É justamente a ideologia que não permite a percepção da alienação. Ela impede que o ser humano se rebele e não aceite a dominação que sofre. Por isso que afirmamos que as instituições, sejam elas jurídicas, educacionais, religiosas, morais e etc., tendem sempre a manter a realidade existente, as relações de poder estabelecidas e mantidas na sociedade. Então, a função da ideologia, nesse caso, é de criar uma falsa consciência e assim apagar as diferenças existentes entre as classes e grupos ou mesmo pessoas. Daí promove nas pessoas, em geral, o sentimento da identidade social, encontrando em certos referenciais identificadores de todos e para todos. Esse, aliás, é um dos traços fundamentais da ideologia, conforme nos propõe a professora Marilena Chauí, neste livro aqui que se chama O que é Ideologia? Um livro já um pouco antigo, que tem muitas outras edições, mas básico e muito interessante para quem se interessa com estudar o tema. Então, o traço da generalização significa que a ideologia visa produzir um consenso coletivo, um senso comum, uma aceitação geral em torno de certos temas, valores que nós temos como certo, como melhores, como positivos do que outros. Então, a ideologia generaliza para toda a sociedade aquilo que corresponde aos interesses específicos dos grupos dominantes, como se fosse de interesses de todos. Exemplo disso é quando generalizamos uma ideia através do uso de um termo, tais como igualdade, ou amor, Deus, felicidade, cidadania, humanidade, democracia, liberdade, inteligência e por aí vai. Eu sei que você está falando em democratizar aí, mas o que você quer dizer com isso? Então é bom você entender o que uma pessoa quer dizer. A questão é o que é liberdade, qual que é a definição formal. Se eu fosse falar, liberdade é pá, o que seria isso? Porque é meio que nem inteligência. Tipo, o que é inteligência? Você fala, você pode voltar daqui meia hora, por favor? Eu preciso... Todo mundo meio que sabe, ou acha que sabe o que é, até a hora que tem que falar. E daí fica uma coisa meio, não, pera... Dito isso, agora então podemos definir a ideologia em termos bem gerais. Ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de ideias, representações, valores, crenças, normas, regras, doutrinas, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, também o que devem sentir e como devem sentir, além de em que devem agir e como devem agir. A ideologia, nesses termos, está na base da visão de mundo, de crenças, de valores e de nossos comportamentos, sejam eles individuais ou em grupos. Os seres humanos, sem perceber, legitimam as condições sociais de exploração e de dominação política, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. A ideologia seria uma forma de consciência da realidade, porém, uma consciência parcial e ilusória. Para finalizar, interrogamos então o seguinte: como podemos nos opor à ideologia dominante, então,
que cria essa falsa consciência e o senso comum a fim de tentar modificar tal realidade? Bem, numa palavra, eu digo, para fazer isso se usa a contra-ideologia. A ideologia dominante, apoiada nos discursos oficiais, como já dissemos, que circulam na escola, na universidade, na família, na mídia, na religião, no direito, etc., e que visam ocultar as relações de poder e dominação na sociedade, gerando conflitos sociais. Ela pode ser, então, confrontada ao revelarmos suas contradições. Assim, nós conseguimos desnaturalizar o que é visto como verdadeiro, como pronto, como acabado, pois toda realidade é construída socio-historicamente. É por isso que insisto na importância de sacudir as evidências enganadoras do senso comum para que possamos transformá-las em bom senso. Eu sei que você está falando em democratizar aí, mas o que você quer dizer com isso? No entanto, a consciência da contra-ideologia se faz com consciência de classe, de grupos, diante de situações em que se vive. Por essa razão, esse procedimento não se produz sozinho. É uma tarefa coletiva. Pense nisso. Me aguardem. Oi? Voltarei.